Bom, eu vim falar de algo que Jesus falou, que se a gente não entender, a gente pode até interpretar mal. Quando ele diz que não veio trazer paz, eu vim trazer guerra. Separação entre pai, filho, irmão, irmã. E aquele que ama mais seu pai, seu filho, sua irmã, do que a mim, não é digno de mim. Mas o que ele quer dizer com isso? Bom, a gente tem que entender que quem não amar o filho, acima de tudo, o filho de Deus, ele não é digno dele. Mas para isso a gente tem que entender quem é o filho de Deus. O filho de Deus é o primogênito de Deus. A primeira criação de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. O verbo, a sabedoria de Deus, que é as boas obras de Deus. A misericórdia de Deus foi feita antes do mundo ser feito. Como ele diz lá em Provérbios, que quando o mundo estava sendo criado, Deus estava lá junto com ele, sendo seu arquiteto, a sua sabedoria. Ele se refere dizendo assim: eu, a sua sabedoria, sua primeira criação. Esse é o Filho de Deus. É a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, Jesus explica o que é a sabedoria de Deus. Ele diz que a sabedoria do homem, que é a mesma de Deus, é justificada pelas suas obras. O homem que tem sabedoria é aquele que faz boas obras. Esse tem a sabedoria de Deus. Então, o Filho de Deus, quando Jesus se refere, que é aquele que ama amar mais seus pais do que a mim, ele está se referindo a ele, não o homem, a ele, a sabedoria, o verbo, as boas obras de Deus. E como que a gente pode amar mais o pai do que o filho? Bom, vamos entender que o filho é a justiça de Deus, as boas obras. Certo? Então, para isso, eu vou contar uma parábola, para que a gente possa entender o sentido disso que Jesus falou. Agora, eu quero que você entenda que tem muitas pessoas que são crentes e que negam o nome do Filho, que negam o Filho de Deus, porque não entendem quem é o Filho de Deus realmente, não entendem como é que nega o Filho de Deus. E tem muita gente que é ateu e esse não está negando o Filho de Deus, está colocando o Filho ou o nome do Filho acima de todas as coisas, mesmo sendo ateu, e esse será salvo. Porque para você aceitar Jesus, o Filho de Deus, entenda, não depende de crenças, de religião, de nada. Através dessa parábola que eu vou contar, você vai entender como que podemos negar o nome do Filho, ou como, vamos dizer assim, como ele se referiu aí, como é que a gente ama mais o nosso Pai ou a Jesus. Preste atenção na parábola, para que a gente possa entender. Um dia, um rapaz que é ateu, com 20 anos de idade, ele descobre que o pai dele, toda a riqueza que tem, praticamente tudo que eles têm, o pai dele conseguiu através de roubo, enganando as pessoas, prejudicando as pessoas que não tinham nada. Então esse rapaz, descobrindo isso, ele não faz nada. Porque ele diz, mas ele é meu pai, eu não posso fazer nada, porque ele é meu pai. E ele continua na injustiça do pai, apoiando o pai. Por quê? Porque ele é o pai dele. Então esse não amou o Filho de Deus acima do pai. Ele preferiu o pai, ou seja, viveu na injustiça. Ele colocou o pai dele acima da justiça, que é Jesus. E ele negou o nome de Jesus, ele não amou Jesus acima de todas as coisas.
Mas eu vou contar a mesma história com um sentido diferente para que a gente entenda como colocar Jesus acima de tudo. Mesma situação, só que esse ateu descobre que o pai dele roubou tudo também, só que ele vai lá conversar com o pai. Diz, pai, ó, eu descobri que o senhor, tudo que a gente tem praticamente é de roubo. O senhor engana nas pessoas. E eu lhe peço que o senhor devolva tudo que roubou às pessoas. E com tanto que a gente ainda tem, vai ajudar as pessoas que estão tão necessitadas, as pessoas passando fome, que tem tão pouco, e a gente com tanto, que não precisa disso tudo para a gente viver. Ajude as pessoas. E se o senhor não fizer isso, eu vou embora. Então o pai dele vai e diz, não, você tem que me apoiar, que você é meu filho. Então esse jovem, filho dele ateu, diz ao pai, pai, eu lhe amo, eu continuo lhe amando, mas eu não posso ficar acompanhando a sua injustiça, porque para mim a justiça está acima de tudo. O que é certo, o que é bom, está acima de tudo. E se o senhor não fizer isso, eu vou embora. Então o pai dele não muda, não devolve tudo e não passa a ajudar as pessoas. Então esse rapaz pega, não compactua com aquilo, não aceita a injustiça e vai embora. Então esse rapaz, ele colocou o Filho de Deus, que é a sabedoria, as boas obras, a verdade, acima de tudo, até do pai dele. Não que ele não amasse o pai dele, mas ele colocou a justiça acima de tudo. E como Deus diz, quer saber por onde eu ando? Eu ando pelo caminho da justiça. E para você andar no caminho da justiça, é independente de crenças, se você é crente ou não é, ou de religião. O samaritano foi alguém que Jesus usou para mostrar que, ó, esse me colocou acima de tudo, mesmo sem ser crente. Chegou no jovem rico, o outro exemplo que ele deu, esse é crente, evangélico desde nascença, mas ele não me colocou acima de tudo, quando ele negou a dividir tudo que tinha com os pobres. Então é isso que Jesus disse, que vai trazer a separação entre pai, filho, irmão, irmã, e aquele que ama mais seu pai do que a mim não é digno de mim. O ama mais o pai, o irmão, é você acompanhar a justiça daquelas pessoas, porque é sua família. Você tem que viver na justiça, no que é bom, no que é certo. Fazendo o bem sempre. Não enganando, não roubando, acima de todos. Não compactuar com ninguém, independente de quem seja. E você, independente de ser ateu ou crente, você colocará o Filho de Deus acima de tudo. Você não será um crente, mas você será um cristão. Isso é só tipo um resumo da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus eu trago mais completa, explicando muito melhor assim em questão de tudo, no vídeo que eu gravei. A besta, entre aspas, é uma religião cristã. Se você quiser conhecer, só é acessar no YouTube.